Então vamos lá, vou mostrar outra coisa que é muito comum, que é a importação de arquivos do Photoshop, né, de texto. Então às vezes você tem o Photoshop, eu utilizo o Photoshop, eu criei aqui um texto, eu vou mandar para vocês, não precisa ter o Photoshop aí quem não tiver, embora eu indico assim, e é muito importante para esses cursos de animação, edição de vídeos, qualquer outro, você entender e saber trabalhar com esse programa do Photoshop. Inclusive, eu sempre aconselho os alunos, vai entrar na área gráfica, nessa área de edição de vídeo, faz primeiro um curso de Photoshop para você aprender aqui a manipular essas ferramentas que pode ser útil e vai ser útil em todos os outros. Então, por exemplo, a gente estava utilizando aquela imagem de paisagem. Se eu quisesse, eu poderia abrir ela aqui, tratar diversos recursos nela e depois mandar para lá, para poder aplicar isso no meu projeto. Então, em texto, tem muitas configurações, apesar do After Effects ele ser muito completo, que ele não vai me dar. Aqui eu consigo colocar um sombreamento, um entalhe, diversos tipos de filtros existentes. Só coloquei um sombreamento aqui porque é um exemplo. E aí, então, eu posso abrir esse mesmo texto dessa forma no After Effects e editar isso. Isso é muito bom. Então, é bom você ter o Photoshop, porque ele vai te auxiliar bastante. Vou deletar esse texto que eu já tinha feito aqui, ó. Vou excluir isso. Posso até deixar essa camada sólida, só que eu vou fazer o seguinte: configuração de sólido, e vou configurar uma cor mais, deixar uma cor mais clarinha para ela. Pronto, beleza. Vou pegar aqui, aliás, vou pegar não, né? Vamos importar o nosso arquivo PSD. Então, dentro da pasta de arquivos, eu vou deixar para vocês aqui no arquivo PSD. Como ele pode ter camadas, ele vai me perguntar aqui algumas coisas referente à importação. Camadas mescladas ou escolher camada, né? Então eu poderia aqui simplesmente escolher as camadas que eu tenho lá dentro ou mantê-las mescladas. Eu vou escolher as camadas e ele me mostra aqui quais camadas eu tenho. Eu só tenho uma camada, que é a camada do texto, que ele pegou o nome do texto ali, no caso está escrito ali, né, o meu nome. Ok, vou deixar ela. Mesclar estilo de camada na gravação ou ignorar estilos de camada. Mesclar. Então isso significa o quê? Aqui eu tenho o meu texto e estilos de camada são os efeitos que eu coloquei nele. Então eu não posso ignorar esses efeitos, eu quero que ele traga para mim isso. E aqui então eu vou dar OK e eu vou ter o meu texto aqui importado, ó, vamos visualizar ele, ó, que ele, o arquivo PSD dele, vou clicar, segurar e arrastar para cá. Só que eu vou colocar ele acima do sólido. Pronto. Tá aqui o meu texto, ó. Ah, mas e aí, como que eu faço para configurar esse texto? É bem bacana, eu posso selecionar esse objeto e aqui nós vamos ter algumas opções para que eu possa trabalhar, né, com esse meu texto. Então nós temos aqui as opções desse texto, mantenha ele selecionado para que nós possamos aqui configurar. Para isso aqui em camada, então nós temos essa opção, ó, de converter em texto editável. Uma vez feito isso, eu posso vir aqui, ó, já me mostrou qual fonte eu utilizei, foi essa R de Stein, né? Se ela não for uma fonte nativa, aí obviamente você precisa ter ela instalada ou qualquer outra que você tenha trago lá, mas eu consigo, ó, modificar, ó, fazer as mudanças aqui em cima do meu texto, né? Eu consigo selecionar aqui ele, eu posso alterar, ó. Perfeito. Vou deletar aqui o restante do texto. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, ó. Todas as opções eu consigo aqui, né, então alterar. Esse texto foi feito lá no Photoshop, eu estou trabalhando com ele dentro do After Effects. Ele preservou todas as características que tinha lá, ó. E aqui eu posso modificar para quais características eu quiser, fazer quais alterações eu quiser. E aqui ele vai receber todos aqueles efeitos, ó, efeitos de texto. Eu posso então aqui definir um caminho para ele, efeitos de transformação, tudo. Inclusive os estilos de camada que ele tem lá, isso aqui é muito bacana, ó, eu posso aqui também mexer. Então ele tem um estilo de camada sombra projetada, que eu coloquei lá. Aqui, ó, se você abrir aí o Photoshop e analisar, ou em opções de mesclagem, a sombra projetada que eu coloquei, todas essas configurações ele herdou. Modo de mesclagem, multiplicação, quantidade da opacidade, distância, tudo isso aqui, ó, ele herdou. Então, modo de mesclagem, multiplicação, opacidade está 100, poderia diminuir ela aqui, ó. Então, conseguiria fazer esses ajustes todos aqui dentro, né, do After Effects. A distância dele, eu poderia aumentar um pouco mais essa distância da sombra, fazer uma animação aqui, ó, com essa sombra saindo ou chegando nele. Não sei, isso aí vocês vão personalizar, né, vão aí montar dentro dos projetos de vocês. Então todas essas configurações são possíveis aqui, né? A expansão, poderia aumentar a expansão dessa sombra, diminuir a expansão dessa sombra. Até tem mais opções aqui, ó, como ruídos, né? Ele também deixa nós aplicarmos ruído aí dentro dela. Tudo eu consigo aqui ajustar, né? Eu consigo trabalhar. Então todas as opções de mesclagem que eu inserir aqui, eu vou conseguir exportar para o After Effects e vou conseguir editar ali dentro também, né, dentro desse meu texto.